Sobre a proteção de Deus, Criador do Universo, iniciamos os nossos trabalhos. Eu quero aqui justificar, eu recebi a mensagem do senhor presidente, Luiz Henrique, agora, poucos minutos antes do início, por isso que atrasou um pouquinho. A sua mãe passou mal e ele está dando atenção à sua mãe. Eu prioro também que saúde está em primeiro lugar. Eu já visto que na última sessão eu também já tive problema parecido. Então só quem está acompanhando é que pode. Mas nós temos que seguir o regimento e o trabalho tem que seguir normalmente. Pelo regimento, na ausência do presidente, o vice-presidente assume. Então, declaro aberto a 6ª sessão extraordinária do ano legislativo de 2017. Eu peço ao vereador Fernando Luiz Battagrini fazer a leitura do livro Minuto de Sabedoria. Boa noite a todos. Se alguém não o compreender, perdoe e siga em frente. Não guarde em seu coração mágoas e ressentimentos, medo e tristeza. Caminhe para frente. Quanta gente espera de você apoio, compreensão e carinho. Se não o compreendem, não se importe. Perdoe e siga em frente, porque em todos os caminhos encontraremos sempre lições preciosas que nos farão progredir. Peço ao segundo secretário para fazer a chamada. Aguinaldo Correia, presente. Celso Baceto. Presente. Hermes César Calisto. Presente. Fábio Rosseto. Presente. Fernando Luiz Battagrini. Presente. Jair Godoy. Presente. Luiz Fernando dos Santos. Presente. Luiz Henrique Alves Cruz. Maurício Chamaro. Presente. Sérgio Rodrigues Ribeiro. Presente. Sidnei Marcos Cardoso. Presente. Peço ao primeiro secretário fazer a leitura do edital de convocação e a matéria do ordem do dia. Edital de convocação de sessão extraordinária a realizar-se no dia 31 de outubro de 2017, às 20 horas. Pelo presente edital, ficam convocados os senhores vereadores para comparecer à sessão extraordinária a realizar-se às 20 horas do dia 31 de outubro de 2017 na sede da Câmara Municipal, especialmente para deliberação da seguinte ordem do dia. Leitura e deliberação da denúncia número 04/2017, Câmara Municipal de Cerqueira César, 30 de outubro de 2017, assinado o presidente da Câmara, Luiz Henrique Alves Cruz Júnior. E assinado aqui por todos os vereadores que receberam a convocação. Pode ser a leitura da denúncia? Digníssimo senhor presidente da Câmara Municipal, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de Cerqueira César, Carlos Aparecido Filadelfo, brasileiro, divorciado, comerciante, portador do RG 25627 934-2, CPF 151 410 408-36, título de eleitor 1657 8337 0116/2015, residente da Rua das Bromélias, número 346, Jardim Primavera, Cerqueira César, São Paulo. CEP 18.760-000, vem respeitosamente em decorrência de exégese dos artigos 31, 49x e 70 da Carta Magna, com o artigo 38 da Lei Federal número 6.448/1977. Denúncia relativa aos fatos resultantes do requerimento de informação número 61/2017. A resposta encaminhada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal retornou em 4 de julho
acidente ou removida dolorosamente. 1.1 do decreto número 3.975/2017, folhas 003. O referido diploma declara estado de emergência no município para fins de dispensa de licitação e das providências. In verbis. Marco Antônio Zalotti, prefeito municipal de Cerqueira César, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 110, inciso 5º da Lei Orgânica do município, com o disposto do artigo 24, inciso 9 da Lei Federal 8.666/1993. Considerando a necessidade de ser promovida a recuperação urgente de veículos da frota municipal e contratação inadiável de serviços para o atendimento da população. Considerando que os veículos da frota municipal encontram-se em sua maior parte necessitando de reparos urgentes. Considerando que o período letivo do corrente ano deverá iniciar-se no mês de fevereiro próximo. Considerando que os veículos do setor municipal de saúde necessitam de reparos urgentes. Considerando que no período de transição da administração anterior para a atual administração, muitas informações foram omitidas ou incompletas. Considerando que no dia 1º de janeiro de 2017 teve início o primeiro mandato do chefe do Poder Executivo. Considerando a necessidade de aquisição de medicamentos para atender os serviços de saúde em regime de urgência, especialmente medicamentos para pessoas hipossuficientes. Considerando que os serviços de limpeza pública, coleta de resíduos recicláveis, paisagismo e jardinagem encontram-se à beira do colapso. Considerando, finalmente, que caso sejam adotados os ditames da Lei Federal 8.666/1993 para a contratação desses serviços, demandará tempo superior ao necessário para o interesse público e as necessidades da população. Decreto. Artigo 1º. Fica declarado estado de emergência no município de Cerqueira César, estado de São Paulo, pelo prazo de 160 dias, ficando o setor de licitação da Prefeitura Municipal autorizado a promover a contratação direta de empresas ou profissionais autônomos com o objetivo de executar os serviços de manutenção, reparos e reforma dos veículos da frota municipal, bem como a aquisição de medicamentos, peças e demais materiais necessários aos serviços de reparos mediante dispensa de licitação, conforme autoriza o disposto no artigo 24, inciso 9 da Lei Federal 8.666/1993, mediante pesquisa de preço. Artigo 2º. Esse decreto entra em vigor nessa data mediante publicação eletrônica, fixação no quadro de avisos e entrega de cópias aos interessados. Cerqueira César, São Paulo, 12 de janeiro de 2017. Resumidamente, este decreto de estado de emergência narra que em 12 de janeiro, começo da gestão do atual prefeito, foi detectado que os veículos da frota da prefeitura estavam em estado precário e necessitando de reparos urgentes. Dentre os veículos avaliados estavam os que servem à educação e havia urgência nesses reparos por conta do início do ano letivo escolar. Que os veículos da saúde também estavam em estado precário e necessitando de reparos urgentes. Que a administração anterior omitiu informações ou as passou de maneira incompleta. Que havia necessidade de aquisição de medicamentos para os servidores de saúde, em especial para as pessoas carentes e hipossuficientes. Que os serviços de limpeza pública, coleta de resíduos recicláveis, paisagismo e jardinagem encontravam-se à beira do colapso. Que para a execução e resolução das situações narradas acima fossem contratados os serviços necessários com a dispensa das formalidades licitatórias na forma do artigo 24, 9 da Lei 8.666/93. Que tais condições se aplicavam pelo prazo de 160 dias. Primeiramente, o nome iuris, estado de emergência, tal como usado no decreto número 3.975/2017, não encontra correspondente na legislação nacional que regula o tema. O mais próximo que existe disso na legislação nacional é a situação de emergência.
presente no Decreto Federal número 7.257/2010 e na Instrução Normativa número 01/2012 do Ministério da Integração Nacional. O direito é uma ciência técnica caracterizada por um método hermenêutico, possuído de vocabulário próprio e específico. Não é uma ciência de estrebaria, nem conversa de botequim, que comporte improbidade no uso de seus termos e vocabulários. Não é uma ciência que tolere o uso vulgar e incorreto da terminologia, fazendo uso popular e apedêutico de locuções do tipo tanto faz ou do serve também. O uso de tais improbidades no direito inevitavelmente indicam duas hipóteses: má-fé ou ignorância no bom uso da técnica jurídica, ou uma combinação pérfida e singular de ambas. Por esse motivo, em homenagem ao princípio processual e instrumentalidade das formas, façamos de contas que o real intuito do senhor prefeito era se referir à situação de emergência. Pois bem, o artigo 2º do Decreto Federal número 7.257/2010 indica que Decreto Federal número 7.257/2010. Artigo 2º. Para os efeitos desse decreto, considere-se: terceiro, situação de emergência, situação anormal, provocada por desastre, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. A leitura do dispositivo indica como causa nuclear para a aplicação desta lei a presença de situação anormal provocada por desastre. A mesma lei, no inciso 2º do mesmo artigo, ainda define o conteúdo de desastre. Decreto-Lei nº 7.257/2010, artigo 2º. Para os efeitos desse decreto, considere-se: terceiro, desastre, resultado de eventos adversos naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Desta forma, não existe entre as considerações alencadas no decreto expedido pelo prefeito e os requisitos exigidos pelo Decreto Federal número 7.257/2010, relação que torne legítima a instauração da situação de emergência. Não existe dano a nenhum ecossistema vulnerável nas considerações equivocadas no decreto municipal, ainda que as considerações elencadas pelo decreto municipal tenham alguma lógica ao indicar o estado catastrófico e desastroso em que a prefeitura foi deixada pela administração anterior. Tais razões contrariam o conteúdo exigido pela legislação que regulamenta o tema. Ao mesmo tempo, a locução ecossistema vulnerável não é contemplada nas considerações invocadas pelo senhor prefeito, a não ser que entendemos o município e o povo de Cerqueira César como um ecossistema vulnerável. Neste caso, o decreto faz sentido, e muito sentido. Por outro lado, a Instrução Normativa número 01/2012 do Ministério da Integração Nacional define em seu artigo 1º: para os efeitos desta instrução normativa, entende-se como: segundo, situação de emergência, situação de alteração intensa e grave das condições de normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em razão de desastre, comprometendo parcialmente sua capacidade de resposta. A fundamentação invocada pelo excelentíssimo senhor prefeito não apresenta, em qualquer de suas considerações, nenhum elemento que se comunique com a anormalidade provocada por catástrofe ou desastre, mencionados na legislação federal disciplinadora do tema. Tanto a presente instrução
normativa do Ministério da Integração Nacional quanto o Decreto Federal número 7.257/2010 não incluem, dentre as possíveis acepções de desastre, atos cometidos por administração anterior, ainda que essa tenha sido verdadeiramente desastrosa e singular catastrófica. Os fundamentos até então invocados, considerando-se o momento em que foram feitos, quais sejam o início do mandato 2017-2020, não inspiram a certeza indubitável que justifique a dispensa de licitação nas situações de emergência. Na verdade, causam fundadas suspeitas quanto à licitude do feito. Causam tantas suspeitas que uma das licitações dispensadas mais vultuosas e imediatas a esse decreto foi a de JC Trinca, para os veículos da educação, a qual ultrapassou largamente o valor de R$300 mil, como amplamente noticiado no relatório da Comissão Especial de Investigação número 01/2017, da relatoria do nobre vereador Maurício Amaro. Em relação ao estado em que a atual administração assumiu a gestão, independentemente de a gestão anterior tê-la entregado em estado catastrófico ou desastroso, isso por si só não é ensejador, nem motivo justificante e suficiente para a instauração da anomalia jurídica do estado de emergência, com o fim escuso de fraudar processo licitatório. Desta maneira, não se pode ignorar o entendimento adotado em vigência na Egrégia Corte de Contas Federal, TCU, no sentido de que é incabível a aplicação do artigo 24, 9º da Lei nº 8.666/93 a situações de emergência resultantes da falta de planejamento, incúria ou inércia administrativa. Por fim, o referido decreto expedido pelo senhor prefeito padece de vícios de ilegalidade, devido à fundamentação precária, ora invocada, uma vez que desafia e ignora a legislação nacional e todos os diplomas legais que regulam o tema da situação de emergência. Vale salientar que a administração pública está condicionada a todos os princípios constitucionais, em especial ao princípio da legalidade, do que decorre que o administrador público só pode praticar os atos autorizados na lei e somente tendo esta por fundamento. Desta feita, os dois diplomas do vasto arcabouço da legislação nacional que tratam do assunto situação de emergência são: o Decreto Federal número 7.257/2010, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil. A Instrução Normativa número 01/2012, do Ministério da Integração Nacional, o qual estabelece procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos municípios, estados e pelos Distritos Federal, e para o reconhecimento federal das situações de anormalidades decretadas. Nenhum dos dois diplomas legais reconhecem o Instituto Jurídico do Estado de Emergência, o qual é uma curiosa inovação jurídica, oriunda do Poder Executivo local. O termo técnico corrente mais próximo que existe na legislação nacional sobre o tema é situação de emergência, que é a coisa diversa e distinta do estado de emergência, invocada pelo senhor prefeito. Neste caso, se entendemos que houve equívoco do senhor prefeito, caracterizando na troca de nome dos institutos jurídicos, ainda assim estariam precária a sua fundamentação, uma vez que nenhuma das duas leis nacionais que regulam o tema reconhece os motivos invocados pelo nobre alcaide para a decretação do famigerado estado de emergência e as consequentes dispensas de licitação, as quais permitem a contratação de serviços escusos a preços impraticáveis por sujeitos incompetentes na mais radical plenitude técnico-jurídico do termo. 1.2 dos sujeitos licitantes.
As folhas 004 e 006 apresentarão proposta de prestação de serviços. A. Jefferson de Oliveira Castro, Transporte ME, folha 004. Jefferson de Oliveira Castro, Transporte ME, Rua Rafael Dias Martinez, número 336, Vila Nossa Senhora de Fátima, Cerqueira César. B. Peterson de Oliveira Castro, folhas 006. Peterson de Oliveira Castro, Rua Rafael Dias Martinez, número 336, Vila Nossa Senhora de Fátima, Cerqueira César. C. Benedita Aparecida da Silva, Cerqueira César ME, folha 005. Benedita Aparecida Silva, Cerqueira César ME, Rua Rafael Dias Martinez, número 190, Vila Nossa Senhora de Fátima, Cerqueira César, São Paulo. Entre os licitantes, há informações coincidentes que provocaram inquietação, sendo as quais: primeiro, o mesmo endereço em perfeita coincidência entre as firmas dos itens A e B, quais sejam Jefferson de Oliveira Castro, Transporte ME, e B. Peterson de Oliveira Castro, ambos situados à rua Rafael Dias Martinez, número 336, Vila Nossa Senhora de Fátima, foto número 001. Segundo, a firma C fica localizada no mesmo endereço das firmas A e B, divergindo tão somente no número do estabelecimento, embora o endereço em particular não seja notoriamente conhecido na cidade como uma região de concentração comercial do ramo de atividade em pesquisa. Foto número 002. 3. O proprietário da firma vencedora da licitação, Jefferson de Oliveira Castro, é filho de Benedita Aparecida da Silva, a qual, pela coincidência de nomes, é provável proprietária da firma C. Quarto, o proprietário da firma vencedora da licitação, Jefferson de Oliveira Castro, apresenta sobrenome igual ao de Peterson de Oliveira Castro, sugerindo provavelmente parentesco irmão como o proprietário da firma B. Os fatos aqui indicam da forma mais inequivocada e indisfarçável o incidente de fraude e a licitação tipicado no artigo 90 da Lei nº 8.666/1993 em relação a todos os sujeitos envolvidos nos fatos com violação aos princípios constitucionais incumbidos no artigo 37 caput, em especial aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa. Este crime está diretamente ligado com a violação dos princípios da licitação, que são igualdade, competitividade, julgamento objetivo, dentre outros. Esses princípios favorecem a oportunidade de competição entre os licitantes, para que eles possam celebrar contratos com a administração pública, evitando apadrinhamentos, favoritismo e perseguições dos licitantes. De acordo com o entendimento do artigo 90, aquele que frustra ou frauda, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagens decorrentes da adjudicação do objeto da licitação, cometer crime e estaria sujeito à pena de detenção de 2 anos a 4 anos e multa. Houve inequívoco direcionamento da licitação e a reunião de desígnios entre os sujeitos como provável consanguinidade entre eles com a finalidade de beneficiar Jefferson de Oliveira Castro é ato imoral e criminoso perante a administração pública, agir de forma ilícita para beneficiar o irmão.
1.3. Da ausência de especialidade dos proponentes frente ao ramo do contrato. O termo de dispensa de licitação número 004/2017 no processo 015/2017 tem como objetivo a contratação de mão de obra de até 20 trabalhadores avulsos destinados aos serviços urgentes e inadiáveis de limpeza pública, limpeza de galeria, coleta de entulhos pelo prazo de 60 dias. É indisfarçável a inexistência de nexo entre os ramos de atividade dos proponentes com o objetivo do contrato, se não vejamos. Jefferson de Oliveira Castro, Transporte ME. Código de Atividade Econômica Principal 40.30-2-02, transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, intereste e internacional. Código Econômica Secundária 49.30-2-01, transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças municipal. Peterson de Oliveira Castro 30.88.07.37.88.3. Econômica Principal 10.22-3-02, fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados. Terceiro, Benedita Aparecida da Silva Cerqueira César ME. Fornecimento de alimentos, preparos preponderantemente para consumo domiciliar. Restaurante e similares, bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas. Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. Nenhum dos proponentes atua no ramo do objeto da licitação, o que inspira muito pouca confiança nos orçamentos ora apresentados. Desconfiança essa suficiente capaz de invadir a verossimilhança dos valores propostos. Considerando os licitantes Peterson de Oliveira Castro de um lado e Benedita Aparecida da Silva Cerqueira César de outro lado. O primeiro tem como sua atividade econômica principal a fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrado. O segundo tem como atividade principal o fornecimento de alimentos, preparos preponderantemente para consumo domiciliar. Nem o outro tem a menor pertinência em seus ramos de atividade com objeto da licitação. Façamos uma tradução bastante tosca para elucidar a questão. Isto equivaleria a ir numa farmácia perguntar o preço do saco de cimento e orçar o restante do material de construção para a construção de uma casa. De posse do orçamento de todo o material de construção, conseguindo na farmácia, seguiríamos para alguma grande confecção, esses típicos barracões cheios de costureira, e pedir um orçamento da mão de obra para a construção de nossa casa. Evidentemente, nosso exemplo é absurdo e desafia a lógica mediana preconizada nos princípios constitucionais da moralidade e eficiência, e ninguém aceitaria um orçamento desses. O caso presente, ora em análise, trata-se de contratação de mão de obra de até 20 trabalhadores avulsos destinados aos serviços urgentes e inadiáveis de limpeza pública, limpeza de galeria, coleta de entulhos. Com o orçamento oferecido por uma empresa cuja atividade principal é a fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados, e o outro orçamento oferecido por uma empresa especializada no fornecimento de alimentos preparos preponderantemente para consumos domiciliar, bares, restaurantes e lanchonetes, a desconexão entre os ramos de atividade e objeto do contrato não seria tolerado
para fins de orçamento em nenhum lugar minimamente sério do planeta, mas passou despercebido pela comissão licitante do nosso município, ao arrepio dos princípios licitatórios e constitucionais. Todavia, tais orçamentos foram apenas a cortina de fumaça para direcionar o objeto do contrato para o vencedor Jefferson Oliveira Castro Transporte ME, cuja atividade é transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, o qual, por sua vez, também não atua nos ramos de serviço de limpeza pública, limpeza de galeria e coleta de entulhos. Isso compromete não apenas a confiança e a verossimilhança sobre os valores propostos, como também desatende aos requisitos de comprovação sobre a capacidade técnica em realizar o serviço objeto do contrato. Tal fato, além de desafiar os princípios licitatórios e constitucionais, expõe os trabalhadores avulsos a serem contratados a uma série de risco à segurança do trabalho e à saúde, os quais serão submetidos às condições insalubres. Tal fato decorrente de o vencedor do certame não ter apresentado documentação probatória de sua capacidade técnica para executar os serviços de coletas de entulho, lembrando-nos apenas de um caso quando catadores de materiais recicláveis, durante suas atividades de recolhimento de entulhos, abriram um aparelho desconhecido para retirar o chumbo e o metal para venderem. E nesse interim encontraram um encantador e mágico pó brilhante. Tratava-se de Césio 137, caso ocorrido em setembro de 1987 em Goiânia, até hoje registrado como o maior acidente radiológico do mundo. Claro, ninguém jamais pensaria um absurdo desses acontecendo em Cerqueira César. Ao mesmo tempo, ninguém jamais pensaria numa firma de sucos e num restaurante orçado serviço de limpeza pública, limpeza de galeria e coleta de entulhos. E ninguém saberia o que esperar quando o que está sendo realizado é feito por alguém portador de incompetência legal e incapacidade técnica para a atividade nos termos da lei. Esperar-se que todos os licitantes tivessem como sua atividade principal os SENAIs, Código Nacional de Atividades Econômicas, dentro possivelmente das seguintes especificações. Descrição do Código Nacional de Atividade Econômica. 3.811-4/00. Entulho, coleta, remoção e transporte. 3.811-4/00. Entulho após o término das obras retiradas. 3.811-4/00. Entulhos e refugos de obras e demolições coletas de 3.811-4/00. Estações de transferência de lixo, gestão de 3.811-04/00. Instalações de transferência de resíduo não perigosos responsáveis pelo armazenamento temporariamente e transferência definitiva de resíduos não perigosos para os aterros sanitários ou lixões. Operação de limpeza urbana, exceto gestão de aterros sanitários, lixo urbano, serviço de coleta e transporte de materiais recuperáveis, coleta de remoção de lixo urbano, serviço de resíduos em pequenas lixeiras públicas. Como se pode ver, nenhum dos licitantes possui dentre suas atividades qualquer conexão, por mais remota que seja, com os códigos acima expostos. Isso por si só invalida não somente os orçamentos apresentados, vicia a integralidade de todo o processo licitatório. De forma específica, enquanto os sujeitos licitantes praticaram condutas compatíveis com o tipo definido por fraude à licitação, a administração municipal, por sua vez, inobservou a Lei nº 8.666/93, no artigo 22, parágrafo 9º, in verbis.
Artigo 22, parágrafo 9º. A administração somente poderá exigir do licitante não cadastrado os documentos previstos nos artigos 27 a 31 que comprovem habitação compatível com o objeto da licitação, nos termos do edital. 2. Do direito. 2.1. Da infração político-administrativa. O artigo 4º, inciso do Decreto-Lei nº 201/2017, determina que o artigo 4º são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 7. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 8º. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. 10º. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. O senhor prefeito, ao decretar o estado de emergência, criando coisas inexistentes, que aproximação com o intuito jurídico da situação de emergência, da mesma forma estariam viciadas, uma vez que contém a fundamentação diversas exigida pela lei. Com isso, incidiu no inciso 12 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Ao mesmo tempo, quando inobservou os deveres de probidade e diligência no feito do processo licitatório, agindo de forma negligente ao expondo o erário público à contratação em valor incompatível com o mercado, e ainda contratou serviço em desacordo com a capacitação técnica, quiça, expondo os trabalhadores contratados a risco e acidentes. Isso se coaduna com o inciso 13º do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. A interpretação holística dos fatos frente arcabouço legislativo transpira imoralidade reiterada nas condutas praticadas à exaustão, uma vez que se indicaram eventuais incompletudes e omissões da administração anterior com o fim de decretar estado de emergência. Por sua vez, para contemplar o objetivo de dispensa de licitação, com isso iniciou licitação ao arrepio da lei, inobservando a economia e eficiência de se conseguir o melhor serviço ao menor preço para a administração pública, fez o orçamento de limpeza pública com uma empresa de sucos, outra de lanchonetes e outra de transporte rodoviário, todas inaptas para a realização do trabalho conforme atestam seus CNAS. O desrespeito aqui se fez patente a ignorar a norma do artigo 22, parágrafo 9º da Lei 8.666/93. Artigo 22, parágrafo 9º. A administração somente poderá exigir do licitante não cadastrado os documentos previstos nos artigos 27 a 31 que comprovem habilitação compatível com o objeto da licitação nos termos do edital. A desídia manifestação no cuidado com a coisa pública ofende aos princípios da moralidade e eficiência administrativa, incumbidos no artigo 37 caput da Constituição Federal, ao mesmo tempo se adequa à conduta descrita no inciso 10º do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. 2.2. Do juramento do prefeito. É importante repetir que os agentes públicos são obrigados a cumprir a lei. É um pacto tão forte e tão verdadeiro que o senhor prefeito jurou perante todos os nobres vereadores, especialmente sobre os auspícios do digníssimo presidente desta Casa de Leis, nos termos do artigo 12, parágrafo 6º do Regimento Interno. Artigo 12, parágrafo 6º.
O prefeito e o vice-prefeito prestarão o seguinte juramento: prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de São Paulo e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato de prefeito, vice-prefeito, que me foi confiado, e trabalhar pelo progresso do município de Cerqueira César e do seu povo, assim eu o prometo. Esclareça-se que esse juramento, como parte integrante da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Cerqueira César, é norma impositiva que obriga ao senhor prefeito portador de mandato a sua observância e fiel cumprimento, sob pena de responsabilidade política nos termos da lei. 2.3. Da Comissão Processante. Determina o Regimento Interno que: artigo 115. As comissões processantes serão constituídas com as seguintes finalidades. Primeiro, apurar infrações político-administrativas do prefeito e dos vereadores no desempenho de suas funções nos termos desse regimento. Artigo 116. Durante os seus trabalhos, as comissões processantes observarão o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, no Decreto-Lei número 201/67, na Lei Orgânica Municipal do Município e neste regimento interno, aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. Tendo em vista o conteúdo da denúncia ser predominantemente documental, torna-se desnecessário procedimentos investigatórios, uma vez que os próprios documentos fornecidos pela administração contêm todas as informações necessárias para a apuração dos fatos. Sendo assim, é plenamente viável a instauração imediata de comissão processante. Tendo em vista o regimento interno aponta para a Constituição Federal e em decorrência do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Artigo 58, parágrafo 3. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprio das autoridades jurídicas, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Para que se evitem dúvidas sobre o procedimento a serem adotados, vejamos o artigo 5º do Decreto-Lei 201/2000 Decreto-Lei 201/67. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá aos seguintes ritos: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os fatos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para contemplar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador, impedindo de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Segundo, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidindo o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Terceiro, recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos em 5 dias, noticiando o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e a documentos que a instruírem
para que, no prazo de 10 dias, apresentem defesa prévia por escrito e indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação fará-se por edital publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias pelo menos. Contando o prazo da primeira publicação, decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará, desde logo, o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessário para o depoimento do denunciado e inquiriação das testemunhas. 2.4. Dos deveres dos vereadores. Dentre os inúmeros deveres do vereador no seu mandato, destacam-se: Constituição Federal, artigo 31, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. 2.5. Do juramento dos vereadores. Os vereadores, por ocasião de suas posses proferiram o juramento regimental em conformidade com o artigo 12, parágrafo 2º do Regimento Interno. Os senhores também se compromissaram diante dos povos de seus eleitores. Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de São Paulo e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município de Cerqueira César e do seu povo. Tal como advertido em relação ao prefeito, esclareça-se que esse juramento, como parte integrante do regimento interno dessa Casa de Leis, é norma impositiva que obriga todos os portadores de mandato à sua observância e fiel cumprimento, sob pena de responsabilidade política nos termos da lei, inclusive com a cassação do mandato nos casos de seu descumprimento. Observando cada palavra do juramento que os nobres senhores prestaram, fique claro que desempenhar o papel fiscalizador em relação ao prefeito faz parte do seu juramento. Desempenhar com lealdade significa cumprir a lei, ainda que isso signifique contrariar ilegalidades cometidas por outras autoridades. Trabalhar pelo progresso do município significa ser necessário promover a responsabilidade política do agente que tem desrespeitado a lei diante dos verdadeiros fiscais da lei e legítimos representantes do povo cerqueirense, os vereadores. Trabalhar pelo progresso significa, sim, dar justiça ao povo cerqueirense, não ao contrário, perpetuar a tradicional cultura política da pizza. 3. Dos pedidos. Que se dignem os nobres vereadores a assinar a presente denúncia para o perfaziamento do quórum de 1/3 da Casa, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, que se providencie e se junte a estes autos, no estrito prazo regimental, a página 10 do requerimento número 61/2017, de autoria dos nobres vereadores Emerson César Calixto, Fernando Luiz Battaglini, Luiz Fernando Santos Lé. 3. Que se faça a remessa imediata dos fatos noticiados aos órgãos Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério Público do Trabalho, em relação aos trabalhadores contratados para atividades insalubres, e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 4. Que se publique no site desta Casa de Lei a íntegra dos andamentos dos trabalhos consequentes da presente denúncia, inclusive os relatórios e decisões interlocutórias. 5.
Frente às questões apresentadas de caráter predominantemente documentais, em homenagem ao princípio da celeridade processual, que se proceda imediatamente à instalação de comissão processante nos termos do artigo 115 e 116 do Regimento Interno desta Casa de Leis, com o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, uma vez que a própria Constituição desconhece procedimentos acessórios, a comissão processante é órgão plenamente capaz para que se apurem os fatos e documentação ora apresentados e se apliquem, se necessário, as medidas legais cabíveis e se promovam a responsabilização de todos os sujeitos envolvidos. Sexto, que se apure os fatos na sua integralidade com a promoção do responsabilização político e cassação do mandato do senhor prefeito Marco Antônio Zalotti nos termos do Decreto-Lei número 201/67, termos em que pede deferimento. Cerqueira César, 3 de outubro de 2017, assinado Carlos Aparecido, Filadélfia. E os demais documentos se encontram aqui na denúncia, em anexo. Denúncia número 4/2017. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Na votação poderia proceder de forma nominal? Sim, na última denúncia que foi feita nessa casa, foi solicitado e o presidente também optou pela votação nominal. Então, vou proceder da mesma forma, vamos fazer a votação nominal. Pela ordem, doutor presidente. Pois não? Eu gostaria de suspender a reunião 5 minutos para ter uma reunião com a base. Eu coloco o pedido de suspensão da sessão por 5 minutos. A apreciação do meu assessor jurídico. Sob a orientação do jurídico, eu coloco em votação a suspensão da sessão por 5 minutos. Aquele que for favorável, permaneça como estão, sentados, e quem for contrário, que se levante. Como o plenário é soberano, está decidido 5 minutos de intervalo para a reunião da base. Deus, está reaberta a sessão. A denúncia 04/2017, de acordo com o artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 201/67, a denúncia para abertura de CP só será aprovada se receber o voto da maioria dos vereadores presentes. A pedido do vereador Fernando Luiz Battaglini, do qual acolhi, a votação será nominal. Portanto, eu peço ao primeiro secretário fazer a chamada dos vereadores, os quais, que for favorável à denúncia, ao acolhimento da denúncia, responder sim. Quem for contrário ao recebimento da denúncia, responder não. Agnaldo Correia. Não. Celso Baceto. Sim. Emerson César Calisto. Sim. Fábio Rosseto. Sim. Fernando Luiz Battaglini. Sim. Jair Godoy. Sim. Luiz Fernando dos Santos. Não. Sérgio Rodrigues Ribeiro. Não. Sidney Marco Cardoso. Sim.
renúncia foi acatada. Por 6 votos a 3. Portanto, eu vou suspender mais uns minutinhos para que se providencie a urna para o sorteio dos vereadores que irão compor a referida CP. Está reaberta a sessão para que se proceda o sorteio dos vereadores. De acordo com o regimento interno, o sorteio será feito pela representação das maiores bancadas. A maior bancada representa aqui nessa casa hoje é o PRB. Então eu peço para o secretário da Câmara acompanhar o primeiro secretário para conferir. Serão do PRB, representando o PRB, o senhor Emerson César Calisto, Sérgio Rodrigues Ribeiro, Sidney Marcos Cardoso. Depois teremos o sorteio da segunda bancada do PMDB, que serão pelos senhores Jair Godoy e Luiz Fernando dos Santos. Em seguida, procederemos o sorteio dos vereadores dos demais partidos que compõem essa casa. É o DEM, PDT, PSD, PR e o PTB. Eu, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 4º do artigo 117, eu não vou participar do sorteio por 2 motivos. Eu estou presidindo a sessão, eu não quero que paire dúvida. E o segundo é que, no caso de uma CP, ela vier a trazer um relatório final, propondo aí a cassação do mandato do senhor prefeito, eu sou parte interessada, tendo em vista que o vice-prefeito é do meu partido. Então, por questão, eu peço para o meu secretário só retira o meu nome da... Então, sortearemos o senhor Aguinaldo Correia, representando o DEM, Celso Baceto, representando o PDT, Fábio Rosseto, representando o PSD, e Fernando Luiz Batagrini, que representa aqui o PR. Senhor presidente, eu queria não participar da comissão, devido ao meu trabalho e tal, semana inteira fora, e acho que fica meio, meio, não tem como, né? Ficar a semana inteira fora e não vou investigar, sair e tal. Até, né, mais adiante, até eu pretendo mudar de serviço devido a isso aí, né? Que eu também quero correr atrás também. No momento, queria não participar, então, da sorteio da comissão. Tem como? A pedido do vereador, tem um certo fundamento, né? Embora a gente assumiu um compromisso de prioridade aqui, mas ele está fundamentando nas viagens. Realmente, isso pode atrasar o processo de situação. Então, eu gostaria de consultar os 2 representantes do PRB, o senhor Emerson César Calisto e o Sidney Marcos Cardoso, para que eu respeite aí a opinião da maioria do partido. Se os 2 concordarem, eu peço para que retire. Da minha parte, concedido. Respeitando aqui o pedido do nobre colega, também está concedido.
Então, peço para que o secretário da Câmara retire o nome do senhor Sérgio Rodrigues Ribeiro, procedendo dessa forma o PRB aqui representado pelo Emerson César Calisto e Sidney Marcos Cardoso. Então está sendo retirado aqui a pedido o nome do senhor Sérgio Rodrigues Ribeiro e eu peço para que coloque na urna Emerson César Calisto. Eu peço para que o secretário faça dobre, coloque. Eu vou chamar alguém. Não, vou chamar alguém. E eu peço para que dobre também o Sidney Marcos Cardoso. A Cláudia está ali? Não. Eu gostaria de chamar a Natália, para que seja imparcial, né, que nenhum vereador participe. A Natália aqui representando a Câmara, tire um dos nomes para representar o PRB nessa comissão. O nome sorteado foi Emerson César Calisto. Conferido. Agora o segundo sorteio do PMDB, Jair Godoy e Luiz Fernando dos Santos. Eu vou pedir para outro, posso pedir para o jurídico? Não? Eu gostaria de pedir para o nosso assessor jurídico, o Daniel, que tirar um dos nomes. Assim que o secretário dobrar e fazer uma fecha, balança um pouquinho. Vamos ver o representante do PMDB. Representante do PMDB, Luiz Fernando dos Santos. Agora, o representante dos demais partidos. Retirando meu nome. Então estão participando aqui Aguinaldo Correia representando o DEM, Celso Baceto representando o PDT, Fernando Luiz Batagrini representando o PR e Fábio Rosseto representando o PSD. Então são 4 partidos, do qual eu peço para Maria Cláudia Lopes do Amaral, representando aqui também a Câmara, retirar um dos nomes para completar aí a comissão. Fernando Luiz Batagrini. Portanto, eu suspendo novamente a sessão por alguns minutos para que os membros se reúnam e façam a escolha do presidente, relator e o secretário dessa comissão. Eu vou reabrir a sessão para anunciar que a comissão processante ficou assim constituída. Presidente Fernando Luiz Batagrini, relator Emerson César Calisto, secretário Luiz Fernando dos Santos. Não havendo mais nada a ser tratado, vamos encerrar a sessão, lembrando que a próxima sessão ordinária será no dia 9 de novembro de 2017. Sob a proteção de Deus, Criador do Universo, declaro encerrado a 6ª sessão extraordinária do ano legislativo de 2017. Boa noite a todos.